Olá, caros alunos, nós vamos estar falando sobre os 300 anos de Minas Gerais. Hoje, essa Minas Gerais da mineração, essa mineração ela teve início lá no século XVII, os ciclos históricos do ouro ao ferro. Hoje valeu a ocupação inaugural do seu território e o nome esperamos que tenha consciência grave de que a atividade pode gerar riquezas e empregos, mas também pode ser tragédia, como foi em Mariana e Brumadinho. Minas Gerais é um estado que tem vocação metalúrgica e siderúrgica. Por quê? Principalmente siderúrgica, porque nós temos em Ouro Fino, no Vale do Aço, a Usiminas, em Acesita, a usina de aço inoxidável, a única do Brasil, né? Em Acesita, para quem não sabe. Então, no Vale do Aço, em Ouro Fino, estão as grandes siderúrgicas, né? Brasileiras e mineiras. Então, essa Minas, ela tem na siderurgia justamente porque as suas montanhas de ferro propiciaram isso. Então, estão intimamente ligados à geografia física e à humana. É essa maior riqueza do solo mineral e das montanhas que conformaram a sociedade e a personalidade dos mineiros ao longo de 3 séculos de história. Mas as vilas ricas do esplendor do ciclo do ouro e do barroco ficaram pobres e também tem barragem de rejeito. É o caso de Mariana, né? Primeira capital do estado de Minas Gerais, que teve a tragédia e, se não bastasse, veio outra tragédia lá em Brumadinho. O ouro e o ferro, ele é hoje um minério cobiçado, né, por mundo inteiro. E Minas poderia estar mais próspera se tivesse sabido vender melhor a sua herança natural, apontados estudos históricos e econômicos. Então, Minas é um estado que possui vários tipos de mineração, vários tipos de minérios. E Minas Gerais, todos sabem, né? Está esse estado falido aí por falta de gestão pública e também por falta de inteligência dos seus gestores em entregar de graça, né, o nosso minério a preço de banana para o exterior, como vem fazendo, inclusive, até hoje. Essa Minas quebrada, mas ainda de solo rico. Minas sente o ciclo dos desastres de Mariana e Brumadinho, como eu disse, né? Entre outras ameaças aí pelo estado. Agora, com essa epidemia, impede o turismo, que embora também seja mal explorado, poderia ser um novo ciclo econômico e gerador de mais trabalho e renda para o estado. Inclusive, o Museu de Inhotim, que é o maior da América do Sul a céu aberto, ele foi reaberto, né, faz pouco tempo, com todas as chamadas precauções por causa da Covid-19, né? A história mestra da vida nos ensina muito sobre a tragédia mineira. Os portugueses e os ingleses levaram ouro no século XVIII e grandes minas inglesas do século XIX e do século XX exploram ouro e mineiro já em escala industrial e nada deixam aqui nas Minas Gerais. Isso é o quê? Falta de inteligência dos nossos gestores. Em 1911, em Encontro Internacional de Estocolmo, patrocinado pelos Estados Unidos sobre o ferro e a siderurgia nascentes, o geólogo da Escola de Minas de Ouro Preto, Gonzaga de Campos, ele apresentou ao mundo um estudo pioneiro sobre o quadrilátero ferrífero, que provocou corrida à jazida das minas inglesas, alemães, americanos, franceses, belgas, que compraram imensas jazidas, mas não investiram na siderurgia como queria o governador nacionalista Arthur Bernardes. Hoje, as minas são do Vale, né? A Vale, como você sabe, é a Companhia Vale do Rio Doce, ela é da cidade de Itabira, Minas Gerais. Ela foi criada em 1942 por Getúlio Vargas. Esse mesmo Getúlio Vargas que criou o Banco do Brasil, a
que também é a CSN, né, que é a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro, são siderúrgicas para poder trabalhar o ferro gusa extraído in natura das montanhas de Minas e ele poder ser vendido, então, em ligotes para o exterior, principalmente, né, para os Estados Unidos. No governo Fernando Henrique Cardoso, a Vale do Rio Doce foi privatizada, ou seja, foi vendida a preço de banana. Hoje ela é a maior mineradora do mundo, ao lado da mineradora do Canadá. Aliás, a Vale do Rio Doce, ela se tornou, né, uma das grandes, como que eu diria, produtoras, né, de lucros para seus compradores. O mesmo que fez a Usiminas, né, lá em Patinga, a Cesita em Coronel Fabriciano, a Ouro Fino também, tudo vendida no governo Fernando Henrique Cardoso e vendeu tudo o nosso patrimônio e hoje nós estamos aí à mercê, né, Minas Gerais, à mercê de recursos do governo federal para poder honrar seus compromissos. Então a gente sabe que a Vale, né, como eu falei, ela foi a segunda maior do mundo, considerando a canadense. Hoje ela é aliada a outras empresas, a Vale é a maior do mundo, tá? Ela sozinha é a segunda. Ela com suas parcerias, ela é a primeira, ao lado da empresa canadense. Então, a Vale exportou perto de 400 milhões de toneladas de minério e Pelotas em 2019. Destes 52% saem de Minas Gerais. O resto, principalmente, vem de Carajás, lá no Pará. Que dobrará sua produção em 3 anos, com custos menores. Mas a Lei Candir, de 1996, ela retirou o imposto sobre exportação e Minas perdeu até hoje cerca de 180 bilhões, que desde o governo Pimentel, que muita gente acusou que ele não foi bom administrador, e não foi mesmo, pela falta de recursos, que o governo Temer não passou para Minas Gerais. Como está acontecendo hoje, né? Com o atual governador, que não está conseguindo receber do governo Bolsonaro, que é federal, os direitos sobre a mineração de Minas Gerais. E Minas está aí com o pires na mão, pedindo esmola, né? Praticamente, como todos nós sabemos, ao lado do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, praticamente entrando em concordata, né? Fruto das chamadas falta de gestão pública dos governos anteriores, como, por exemplo, a Aécio Neves, né? A Anastasia, e os outros anteriores também, são todos, na verdade. Mas essa bomba explodiu mesmo no governo Pimentel, né? Anterior agora ao Zema. Por quê? Porque o governo de Dilma Rousseff, né, que sucedeu Dilma Rousseff, esse presidente Temer, eu estou ficando velho, viu, gente? O presidente Temer, ele não repassou para Minas Gerais 120 bilhões em direitos de mineração, em royalties. E hoje nós sabemos que isso já está em 180 bilhões, que poderia muito bem ajudar o Estado, só até 2019. Esse ano agora, já foram nos 300 anos da criação da Capitania de Minas, ocorrida em 1720, essas lembranças são pertinentes, pois conviviam com uma reflexão sobre o momento e o futuro. O que é a pandemia de 2020? Não impeça que esse debate essencial a Minas se precisa refletir sobre a trajetória, a história e a economia, como também as riquezas naturais, como transformá-las em melhoria e em qualidade de vida para os mineiros. A gente fica aqui, né, torcendo para que os nossos gestores, eles saibam respeitar o direito, né, de governar Minas para os mineiros. E a gente também precisa politizar para que nós aprendamos a eleger pessoas que realmente estejam compromissadas em nos representar, principalmente com as nossas riquezas. Mas isso é uma doença que infelizmente ocorre no Brasil inteiro. O país é rico, os estados são ricos, né?
tem um solo riquíssimo, mas o povo é pobre, porque a gestão pública, ela não tem a política do servir, mas e sim a política do ser servido. E nesses 300 anos de Minas Gerais, esses fatos precisam vir à tona, porque Minas é um dos grandes produtores de minério do Brasil. É por isso que nós chamamos Minas Gerais, porque são várias minas e vários tipos de minério. Inclusive, o radioatômico, né, o Césio 47, né, urânio, que vai ser enriquecido, ele tem a mina dele lá em Poços de Caldas. E a gente sabe que isso custa o olho da cara para o mundo lá fora. Mas Minas vende isso muito barato, assim como silício, entre outras coisas. Tá? E a CEMIG só não foi vendida porque teve alguém que impediu, a Assembleia Legislativa. Senão teria sido. Então hoje o Brasil de Fernando Henrique Cardoso, né, vendeu nossas siderúrgicas que davam lucro e ficamos aí com o serviço penitenciário, né, que só dá prejuízos e não gera emprego nem renda. Infelizmente. Por hoje é só. Falaremos de Minas depois com mais outros assuntos. Um abraço.